que é aquele tipo de passagem, no João capítulo 2, que o Bispo Macedo um dia, fazendo propaganda de uma campanha que eles estavam começando lá no Universal, ele falou que Jesus que desculpasse ele, mas que ele não gostava disso aqui não, isso aqui não tinha utilidade prática nenhuma. Então, no lugar disso, ele estava querendo uma coisa que dava resultado, né? E o que é que ele não gostou? Vocês podem procurar na internet, que ele estava indignado com Jesus. Pedindo licença a Jesus, mas falando que não concordava com isso, porque o que ele fez não gerou nada de interessante, mas o que a Universal estava implantando naquele dia era uma coisa mais, que tinha mais pegada, né? O que ele não gostou foi isso aqui. Vamos ler o texto meditando nele. João capítulo 2 diz assim: 3 dias depois que Jesus tinha se encontrado com alguns discípulos, né? Com Pedro e André, com João e com Natanael, que foi o último que ele encontrou aí, e Filipe. Aí 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, se a Maria estava preocupada com a escassez de vinho na festa, possivelmente ela estava envolvida em alguma organização, porque ela já olhou assim, ó, acabou o vinho. Ela sabia dos bastidores daquele casamento, né? E aí Jesus chega e diz para ela: olha, nesse aspecto, qual que é o conchavo que a gente tem? Não tem nada com isso. Maria já conhecia o filho dela, né, o prometido, ela sabe que ele veio de maneira inusitada, então ela sabia que tinha uma coisa interessante, aquele cara está dizendo: ó, eu sei que você é o cara, o vinho acabou, dá seu jeito aí. E Jesus está assim: eu não estou aqui para fazer vontade de mamãe. Essas coisas não pertencem à relação de filho com mamãe. Mas a Maria era mãe, né? Teimosinha. E aí, versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazer tudo o que ele vos disser. Dizendo: ó, esse cara sabe o que ele pode fazer com isso aqui, mas... Quer dizer, ela está envolvida na organização da festa, né? Porque para ela chegar no servente e falar assim: ó, procura ele lá, e o que ele disser vocês fazem. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. A gente olha para esse texto e esquece, todo mundo aqui já nasceu com pia de banheiro, outros não nasceram com bidê que eles estavam fora, mas chuveirinho, chuveiro, pia, tanque, máquina de lavar. A gente esquece que há 2017 anos não tinha essas coisas, então você estava numa festa de casamento, você chegava na porta das casas e tinha talhas, que às vezes eram fundas ou muito rasas, que era para as pessoas lavarem as mãos. As pessoas lavavam a mão, cumprimentar o noivo, outras talhas na cozinha para lavar os pratos, né? Comia um docinho, ficou com a mão melada, ia lá na talha. E aí que o texto está dizendo, ainda não existia chiclete, mas não colocaram debaixo do banco, né? Lavava a meleca lá nas talhas. E lá está dizendo que as talhas de pedra, que eles usavam para as purificações, cada uma tinha 2 ou 3 metretas. Quer dizer, essa medida aí é muito discutível. Tem gente que fala que é de 30 a 40 litros, tem outros que falam que é de 50 a 60 litros. E tem outros que falam que é de 90 a 120. Então, na verdade, é melhor a gente não ficar fazendo esses cálculos. Mas é só você pensar que em meia festa de casamento, com tantos convidados, eu não preciso saber a quantidade de água, eu preciso só saber que elas já estavam bem sujinhas. Né? Estava lá na decantação. Seja lá que quantidade de água fosse essa. Aí Jesus olha para aquilo no meio da festa. E é interessante também o João colocar esses detalhes, porque você pode até achar que você é viajado, mas a gente pode fazer algumas leituras disso. Porque a grande briga dos judeus com Jesus, por exemplo, era sobre a purificação.
Eles tinham obsessão por estarem limpos e tudo. Então você lavar as mãos na festa, né, não era nenhuma questão de higiene, era uma questão de santidade. E aí, Jesus chega e fala assim, no versículo 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Tem alguma Bíblia que fala aí que ele mandou buscar água no poço? Essa aqui não está falando isso, né? Tem alguma Bíblia que fala isso? Que ele foi buscar água no poço? Enche os poços com água, até a boca. Enche os poços? Potes. Ah, tá, potes. Mas não tem nada de poço aí não, né? E encher até a boca. Tá. É só porque o pessoal que começa a viajar demais fica lembrando que ele foi buscar água no poço, né? Mas de qualquer maneira, essa descrição detalhada que fala assim, ó, Jesus mandou encher de água e eles encheram totalmente. Tem toda uma simbologia aí, era como se Jesus estivesse dizendo para os judeus, olha, encheu, chegou na medida, já deu. Esse negócio de ritual, purificação, dia santo, guardar mandamento, ficar vendo o que vocês têm que fazer, já chegou no topo. A água é suja, mas agora as talhas cumpriram a sua missão histórica, que é serem cheias. E aí agora que tudo chegou no topo, que vocês aprenderam com Esdras os rituais, vocês aprenderam com Daniel o cumprimento das profecias, e vocês são um povo perfeito com sua sinagoga, seu templo maior, templo de Herodes, com seus cultos, tudo bonitinho. Está tudo cheinho, aí agora é a hora de mudar, né? Então eles as encheram totalmente. Aí no versículo 8, Jesus então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sal. E eles o fizeram. Então, vamos ver. Voltar à cena da série da Globo. Se está numa festa, tem um monte de vasilhinha de lavar as mãos e fazer as purificações. Tinha outras que era para lavar o pé, né? O pessoal também não tinha asfalto. É muito empoeirado, ó, molhadinho no pé, talhas fora, talhas dentro. E aí Jesus manda completar as talhas. Ele mandou completar, ele não mandou trocar água. Aí com aquela água de areia, de bactéria, de grude, de catota, sei lá o que tinha ali. Aí ó, vocês enchem, tá? Agora podem servir. Porque a gente não vê a coisa como é que ela é feita, né? Mas fique tranquilo, isso aqui é melhor do que salsicha. Com certeza. Melhor do que... isso é pra... Porque a gente fica assim, nossa, Jesus fez isso, vai. Melhor do que salsicha, do que nuggets, do que todas as porcarias que a gente compra. Tem coisas piores do que catota. Melhor do que o leite que a gente toma, que é 80% água, pus e sangue e 20% leite. Então é melhor essa escapota de judeu, né? Aí, Jesus falou isso, pronto, quer milagre? Pronto, já encheu a medida, tudo bonitinho, agora é só distribuir. E foi milagre, porque chega no versículo 9. Tendo o mestre Sal provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, o João está dizendo, o negócio o manto era forte. Os serventes sabiam de onde eles tinham tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E é claro, por que eles faziam isso, né? Primeiro você vai dando suquinho de uva, vinho do ruim e tudo, aí, na verdade, você serve o bom, e aí a pessoa já vai ficando grogue, né? E aí tá todo mundo grogue mesmo, então, exceto as coisas de Deus não tem dono, o de vinho também. O que vier é vinho, né? Vinagre é vinho. Né? Vou beijar muito, vou falar isso, muito vinho. E sem vinho você não vai fazer isso. Aí, ele fala assim, mas você fez o contrário, você deixou o bom vinho para o final, e o João não rende mais o assunto, e fala assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Galileia, na verdade, é o lugar onde ele, por excelência, ficou a maior parte dos 3 anos e meio que ele era um homem famoso. Manifestou a sua glória
e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, essa pequena história, ela cabe em 1001 viagens, e é interessante pensar que, além dessa história de Jesus mandar encher as talhas, querendo dizer assim, ó, é até aqui, já encheu a medida, tá bom. Agora que está tudo cheio, agora que vocês compreenderam todas as coisas, agora transforma. Vai virar outra coisa. Além disso, é bom a gente pensar que as talhas também representam a nossa própria natureza, né? Porque você está cumprindo um ritual ali, mas a água é impura. A água ficou suja. E ele tem o poder de transformar essa água em vinho. A gente precisa compreender que só Jesus pode fazer isso mesmo. A nossa natureza é ir recebendo as sujeiras alheias. Hoje à tarde eu estava tendo uma conversa familiar e viajamos aí sobre a sexualidade, sobre a espiritualidade, e é difícil para as pessoas entenderem isso, porque as pessoas querem que tudo seja exato, mas a nossa sexualidade e a nossa espiritualidade é assim, é resultado de gente que veio lavando a mão na gente. Né? Então, independentemente do comportamento, a gente tem a nossa própria natureza que vai sendo em diálogo com os outros. Nosso primeiro ato foi em diálogo com os outros. Você abriu a boca a chorar e alguém já colocou você numa teta, onde saía leite. Isso é um diálogo. E quem falou que ninguém estava pedindo leite? É a gente que interpreta assim. Na natureza, os bichinhos já vão rastejando para o alimento. Na humanidade, alguém já lava a mão na sua existência. Abriu a boca, encarar logo esse bicho. Né? Se chorar demais, você pode ser até acusado de um crime. O Kevin acordou o hospital no primeiro dia de nascido e as mulheres foram lá saber o que a senhora estava fazendo com ele. Né? Era só o estilo dele mesmo, heavy metal. Por que heavy metal? Por que heavy metal? Gritaria. Voz. Cheguei, gente. Tamo aí! Aí, a gente já vai sendo marcado assim pelas nossas relações sociais. E isso vai incluir tanto a sexualidade quanto a espiritualidade. Ela estava falando na conversa que não adianta você ficar preocupado com isso e nem querer resolver isso via congresso. A gente é o que a gente é, e a gente vai se descobrindo em mistura com questões pessoais nossas. Não adianta você dizer assim que alguém foi alguma coisa por trauma, porque você vai ver, por exemplo, de tudo. Você vai ver homens que acham que se tornaram travestis porque foram estuprados na infância, e você vai ver muitos outros que foram estuprados na infância e não se tornaram travestis. Então não adianta você colocar uma causa e um efeito, por exemplo. E a outra questão é você ficar, como aconteceu essa semana aí com essas exposições, né? Gravando vídeos de Feliciano, eu estou com raiva, eu vou resolver o problema. Meu filho, no congresso você não vai resolver o problema nenhum, você só vai se tornar o patético que você já é. Porque se Jesus não chegar e não mandar você encher a sua medida e falar assim, agora distribui, não tem lei que resolva nada disso. Então as leis não valem nada? As leis valem no sentido humano. A gente tem que negociar os nossos impostos, tem que mandar o cara parar de aumentar a gasolina já a terceira vez, em menos de 2 meses. Tem que lidar com essas situações. Agora, resolver espiritualidade, igual essa história de ensinar religião na escola, não vai resolver. Não vai resolver, isso é obra do Espírito Santo. Nenhum crente deveria ter medo de que se ensinasse qualquer religião em qualquer lugar, porque quem convence ainda é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo deixar de convencer, a humanidade inteira vai ser religiosa de acordo com o anticristo. Mas por enquanto não adianta pastor colocar contato deles lá para ver se implantam uma determinada escola. Se não houver a intervenção de Cristo, e ela geralmente não acontece pelas vias legais, porque se acontecesse pelas vias legais, Deus não se faria carne. Deus não viria em carne. As leis romanas eram maravilhosas, as babilônicas melhores ainda. Moisés, para fazer as leis que a gente conhece no Antigo Testamento, ele foi lá, o Garite,
Ur dos Caldeus, Egito. Ele consultou o mundo que tinha na época para fazer aquelas leis do Pentateuco. Não veio assim do nada, mas não resolve. E aí a gente que encontrou o Salvador do mundo, aquele que transforma a água com pereba de mão em vinho, a gente quer andar no caminho dos homens, no caminho dos advogados, como se diz, os advogados, tão advogados quanto maníacos e tão juízes quanto criminosos, ou no caminho dos médicos, que estão vendendo para os laboratórios, criando doenças para te manter dependente. Por isso que eu estava orando aqui para a filha da Priscila, que a gente tem que orar, é mais para Deus guardar a gente da paramédica, né? Um dos médicos estava tratando os sintomas que o Kevin estava apresentando. Ai, meu Deus, meu objeto de pesquisa. Ficou tão chateado porque não tinha mais nada, né? Porque o bom é você ter umas pesquisinhas para fazer. Nossa, pereba aqui é da hora. Pereba não, lesão. Caroço não, protuberância. Orelha não, pavilhão auricular. Olho não, globo ocular. Tudo assim, travestido de justiça e ciência grega, que quando o cara é honesto vale a pena, mas o mercado entrou em todos os lugares, e aí o farmacêutico tem razão. Não, se é para você receitar remédio, o farmacêutico vai ter que fazer isso também. Se é para vender remédio, a gente quer vender também. Porque se não for Jesus mandando a gente encher as nossas talhas até o talo, não tem transformação. E outra coisa que é legal é que ele transforma. Ele transforma o quê? Água suja em vinho da melhor qualidade. Testemunhado ali pelo mestre Sala, pelo garçom maior. Mas, gente, quem fez esse vinho? Que coisa maravilhosa. Vinho com bactéria, muito bom. Vinho com bactéria, vinho em fungo, né? Para fermentar, então vamos fazer logo um fermento aqui, ó, da hora. Então, vinho, queijo, essas coisas que vocês gostam, tudo à base de seres vivos, né? Pão, fungo. Então, não precisa ficar com preconceito de fungo de judeu, não. Não tem problema nenhum. Mas Deus fez um milagre, né? Mas por que isso indignou o Bispo Macedo? Porque o Bispo Macedo olhou para isso assim. Esse foi o primeiro sinal de Jesus, está dizendo o texto. Com este deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia. Olha, a abertura dos sinais de Jesus é transformar a água em vinho. O milagre de Jesus era um casamento, mostrando que a medida já está cheia, a religião já foi bem trabalhada, todo mundo deveria pelo menos ter lido a Bíblia, todo mundo sabe de tudo. Aí o que ele faz? Ele não está na igreja, faz milagre. Ele não está no laboratório, faz a mistura. Ele não está no discurso político, mas é reconhecido pelos especialistas. Vinho bom. Convidando a gente, ainda que você congregue, igual a gente está aqui numa coisa oficiosa, teve uma preocupação na conversa hoje à tarde. Qual igreja que vocês estão? Aquilo está errado. Tem ceia, tem batismo? Não é igreja, está errado. Jesus transformou água em vinho, não era num culto, era numa festa e ainda foi em vinho. Olha que milagre. Porque para Jesus, quem está na festa é para se alegrar. Ele não é um estraga-prazer. Vinho combina com festa. Festa de casamento tem que ter vinho, tem que ter, nem que seja um champanhezinho. Um licorzinho, né? Tem que ter. Que faz parte da festa que você dá uma viajada. A Bíblia fala assim, não vos embriagueis com vinho, porque nisso há contenda. Mas encheios do Espírito. Agora, a Bíblia também fala que as glutonarias são obra da carne. Ninguém acha que tem que parar de comer por causa disso. A Bíblia fala que as bebedices são obra da carne. Ninguém precisa parar de beber por causa disso. A bebedice é que é a obra da carne. Você não querer viver no dia a dia que é a obra da carne. Ou algumas pessoas que não sabem os seus próprios limites, não bebam nada. Mas a gente não quer beber e quer condenar os outros. E eu falo isso
sempre com a maior tranquilidade, porque eu não consigo gostar de álcool, né? Consigo. Eu bebo alguma coisinha, mas isso aqui já é muito, já não quero mais saber. Sou meio racionalista, gosto da realidade mesmo, gosto de fazer outras viagens, outras drogas, sei lá, mais intelectuais, mais nerds. Mas por que isso indignou o Bispo Macedo? Porque isso, de verdade, não tem utilidade prática nenhuma. Qual que é o benefício para a humanidade de Jesus transformar uma água em vinho? Ele pergunta isso lá no vídeo, se vocês quiserem perguntar na internet depois. Procurar. Que utilidade tem quem foi transformado com este milagre de Jesus? Teve, irmão? Transformação de vida? Teve. Alguém foi transformado com isso? No máximo que a gente faz com esse milagre é essa análise que a gente está fazendo aqui agora. Que ele fala, mas e daí eu saber disso? Que encher as talhas significa encher as nossas medidas, que a água suja a nossa natureza, que a mensagem era essa, né? E aí, que utilidade prática tem esse milagre de Jesus? Por isso nós vamos lançar uma coisa aqui que vai dar resultado. Porque esse milagre não deu resultado com a licença do Senhor. Data vena, Javé, Jeová, Jiré. Mas aí que está, que essa coisa, como ela é apresentada nas Escrituras, é que é a grande mensagem do Evangelho. Porque a gente vê aí pelo menos 4 coisinhas. Primeiro que a gente compreende, com esse milagrezinho que não teve nenhuma transformação para a humanidade, a gente compreende que Jesus é o Salvador, mas Ele não está estressado em salvar. Imagina Jesus Malafaia. Malafaia conta que ele fazia isso nos ônibus. E acha lindo lá, o nome disso para mim é mentira. O que ele fazia no ônibus? Ele combinava com a Késia, vamos supor que a Késia fosse contemporânea do Malafaia, né? Ela é contemporânea, mas não tem a idade dele. Então era assim, eu vou ficar lá atrás do ônibus, vou levantar no meio do caminho, vou começar a pregar. E aí quando eu fizer o convite, eu já tinha 6 colegas dentro do ônibus que eu levantar a mão para aceitar Jesus, mas era tudo crente. Então, porque tem que ter estratégia, você tem que saber o que você está fazendo. Então ele falava lá de Jesus que morreu, papapá, e quem quer aceitar Jesus? Aí 5 pessoas. E aí, isso mexia com os outros, né? E aí, tá vendo? As pessoas aceitaram Jesus, ó, que lindo, lindo. Só que o nome disso é engano, porque Jesus precisa pagar mico para ganhar alguém. Com esse milagre ele diz que não. Ele é o Salvador do mundo, mas ele não está estressado em salvar o mundo. Ele é o Salvador do mundo, mas ele não gravaria de vídeo de Feliciano falando: eu estou irado com a menina que viu a binola do homem na exposição. Sabe por que ele está irado? Ele está tão irado quanto excitado. Porque o Marco Feliciano pelado numa exposição, é interessante que a menina foi lá, pegou, você não precisa concordar com aquilo. Eu não levaria filho numa exposição daquela, não é um gosto meu. Mas não é porque eu não gosto que tem que ser errado, endemonizado, essa coisa toda. Eu não gosto de um monte de música, eu só não gosto. Eu falo, gente, tira esse trem daí. Pare de ouvir essas obscenidades! Eu posso, até no meu ambiente onde eu moro, falar, não, tira essa música, não quero ouvir isso não. Mas isso não tem nada a ver com eu transformar o coração de alguém. Né? Num mundo onde crianças, neste momento, estão sendo levadas para bailes de prostituição, vendo o pai transar com a prostituta, o cara está preocupado com uma exposição que você não precisa concordar com ela, mas outra coisa você precisa entender, aquilo ali não é o fim do mundo. Né? A criança vai lá, pega na mão do cara, depois pega no pé, a mãe querendo ensinar assim a naturalidade do negócio, e você não vê nenhum peru fazendo glu-glu, né? Ele estava ali como artista mesmo, né? Mas aí as pessoas aprenderam, a cultura cristã faz isso, porque você tem povos africanos, e no Brasil você tem povos indígenas que convivem 24 horas por dia com a nudez, e isso não é pedofilia. Né? E ali você está num momento específico, tem uma obra de arte, tudo bonitinho, tem um aviso lá fora, que se você não quiser que seu filho veja aquilo, não entre com ele. E aí a mãe entendeu que a filha ia ver, e tudo indica pela filmagem que tudo foi tranquilo. Aí alguém fala assim, mas a criança pode entender que a nudez é normal.
Não, gente, criança tem mais discernimento do que qualquer um de nós aqui. Criança sabe discernir as coisas. A criança sabe, quando ela foi lá na exposição com a mãe, que a mãe falou assim, pode pegar na mãozinha dele, olha o pé dele, pronto. Agora a criança sabe, quando ela está na casa dela, o tiozão senta ela no colo, põe a mão debaixo da calcinha dela, a criança sabe a diferença perfeitamente. Só o Feliciano que não sabe. Por isso que Jesus ficava irritado com essa gente. Essa gente irrita Jesus, porque olha, raça de víbora. Você faz um vídeo assim, sabe por que você está fazendo esse vídeo? Porque você está em campanha política, porque com esse discurso que você ganha as pessoas, você não está preocupado com criança nenhuma, não. Você está preocupado com os votos que você vai ganhar no ano que vem, com esse videozinho. Eu não estou mentindo não, tá, gente? O Feliciano, ele é estratégico, ele grava esses vídeos, depois ele sabe que ele está fazendo uma gafe, ele vai lá e apaga. Lembra de um vídeo que ele fez sobre a cura gay em 2014? Explicando aquela safadeza tudo? Aí eu lembro, na época, eu fiz um comentário e coloquei isso no grupo de psicologia da UFMG e ele gerou um maior debate de comentário. Aí o Facebook relembra a gente esses negócios, né? Aí tá lá nos comentários e tudo, mas você vai procurar o vídeo, não existe mais. Porque você nunca vai poder provar que o Feliciano disse aquilo que você disse lá nos comentários. Ele apagou o vídeo. Ele apaga, porque ele sabe que isso tudo é um estrategismo. Jesus tem mais raiva dessas mentiras estrategistas dele do que do artista, que você pode ou não gostar do que ele está fazendo. E ele não estava violentando criança nenhuma ali. A parada ele estava, a parada ele ficou. Aí tem uma cena lá de uma foto que ele tira com 2 meninas de cada lado. Não tem nenhuma menina assim. Isso só roda na cabeça de adulto mal processado, né? E outra coisa também, essa coisa não ia chegar a nós se um bandinho de adulto safado, corrupto, como o pessoal do MBL, por exemplo, está recebendo dinheiro dos empresários poderosos do Brasil. Aí o que eles fazem? Vamos lá, a gente pega a mosca, transforma ela num monstro e a gente fica famosão com isso. Porque quem não foi, não viu. Eles pegaram uma exposição que estava lá para quem queria ver e colocaram na rede. Mas só a menina que ia ver aquilo. Ali não tinha jeito de se cometer crime. Eu lembro que uma vez eu fiz um estudo sobre isso, né? Eu distribuí os adolescentes de uma igreja na época, mostrando assim, ó, as vantagens de se conversar, por exemplo, sobre sexualidade em público. É que, ainda que as pessoas vão ter as suas fantasias em público e algumas pessoas ficam excitadas quando você está falando em público, estar em público, a excitação tem um limite. Já o ambiente já é seguro. O ambiente é seguro tanto para a criança que viu lá e não durou nem 30 segundos a visita dela ao corpo nu do cara. Ela sai de lá de 4, vai no alguém tá lá e paf! E dá uma palminha que as crianças gostam de fazer hoje, né? Tipo assim, legal! Então, e ficou por isso mesmo. Quanto também é seguro para você fazer outros conchavos, por exemplo. Por que vocês acham que uma igreja universal, demônios só são expulsos em público? Primeiro que a maioria daquilo ali não é demônio. É um fenômeno de multidão. Pega! Você já fala assim, você já altera a consciência da pessoa, já estribucha. Em particular, demônio nenhum se manifesta. Eu fingi que estava cheio de demônio, você lembra? Eu fingi, quase vendo pessoas, eu cara de pau cedo, fingi que estava com o demônio dentro. Vira um show em público, né? Aí eu disse, ó, que legal, eu só filmando, tira a mão da minha cabeça. Primeiro, falei pro cara, nem discernimento você tem. Você é um jacu. Um jogo, uma pessoa às vezes tem uma consciência fraca. Aí já pega ela pelo cabelo e manda no público. Aí a pessoa está assim, primeiro, eu estou sendo estrela aqui, né? Estão me vendo. Ela não faz isso de maneira consciente, não. Isso é de maneira inconsciente. É uma hipnose fruto do fenômeno de grupo. Como assim inconsciente? É aquele torcedor que é todo jacuzão no dia a dia, mas no jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou, ele estava xingando a mãe de todo mundo, dando bicudo na bunda de todo mundo, mas ele nem é assim no dia a dia, ele estava assim pelo fenômeno de multidão, que faz um torcedor bocó ficar exaltadão, faz um pastor covarde expulsar demônio e faz também um cara, se de repente ele é um pedófilo, não ter podido fazer nada ali, porque eles linchavam ele ali. Tem essas seguranças para o bem ou para o mal, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele é o Salvador, mas ele não tem esses estresses religiosos de salvar. Como é que eu vou fazer? Gente, como é que você vai deixar essas coisas acontecerem? Mentira, ele já deu a receita. Primeiro que ele falou, olha, o mundo jaz no maligno. Segundo ele falou,
O diabo é o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quer dizer assim, não se estressem. Ele é o príncipe disso tudo aí. Por que você vai se meter no reino que é o príncipe deste mundo? É o principal deste mundo. Não tem um problema. O poder de Deus está em vocês. E não é indo pelos mecanismos que o mundo usa. O que o mundo usa? Imagem. Vou lá, filmo. O que Jesus falou? Ai de vós, hipócritas, que coais o mosquito. Como assim? O mosquito passa no coador e engolis o camelo. Aí, a nudez de 30 segundos passou, mas a corrupção, a exploração, a sacanagem, os adultérios mil. Hoje a Tara está ouvindo de pastores que teriam mil e uma coisas a falar mal de mim. Lelé, aquele cara corrompido da nova vida. Eu estava ouvindo lá o que eles estão aprontando. Só para citar um dos exemplos que eu vi lá, o cara está assim, chamou um irmão para conversar, para dizer para ele que a mulher dele tinha uma bunda muito gostosa. E esse cara está hoje em algum culto, dirigindo o culto. Mas o errado é o nu do artista. Mas o pastor que acha a bunda das ovelhinhas gostosas está dirigindo o culto neste momento. Aí Jesus está assim, todos vocês serão pegos, porque deixou passar esse camelo e ficou aí implicando com o mosquito. Porque a filha dos outros, e a criança? A filha dos outros, a imagem está muito clara, o museu vai usar a imagem como prova. Veja aqui, senhor juiz, se está tendo alguma molestação. A única molestação que tem é na cabeça de quem está ali, porque se estivesse naquele lugar, estou dizendo, o peru do Feliciano ia cantar, o do Silas Malafaia ia urrar, e o de todo mundo que está raivoso. Gente, a gente tem que aprender isso. Toda vez que você vê alguém queimando o boneco do Judas, essa pessoa é pior do que o Judas. Todo ódio manifestado contra alguma coisa está falando de tu. Por quê? Por que eu tenho que ter ódio disso? Por isso que a gente pode odiar certas situações, mas a gente tem que se perguntar, por que eu estou com ódio disso? Porque todo ódio é paixão ou autodelação. Você tem raiva demais de alguma coisa, você é muito apaixonado com aquilo. Por isso que Jesus ele é tranquilo. Deixa o ódio te delatar, porque eu estou em paz. Estou zen e não fumo maconha. Tu dizes. Pelas tuas palavras será julgado. É isso que ele está dizendo. A gente acha que pelas tuas palavras será julgado significa, ei, desgraça, nossa, atraiu. Foi no dia não sei quanto, 20 para as 9 da noite, você falou desgraça. Naquele dia você assinou suas letras de morte. Ele está dizendo de outra coisa. E toda vez que você está falando, essa pouca vergonha, você está falando da sua pouca vergonha. Quando você está falando, vamos arrumar essa sociedade, você está falando que o seu coração está muito desarrumadinho. Por que você, quando você fala, vamos arrumar isso, você está dizendo, eu tenho a receita, eu não tenho receita para nada. Quando você entende que Jesus é o Salvador e Ele não está estressado em salvar o mundo, Ele quer antes de tudo que a gente se enxergue. Como Ele não estava estressado em salvar o mundo, por quê? Porque Ele salvou. Essa história que o Bispo Macedo fala que não serviu para nada, olha nós aqui lendo a história. Acho que era barata, né? Também acho. Também acho. Quando Jesus, aquilo que não teve utilidade, tem para nós. Ele salvou o mundo com essa história. Para a raiva da religião, esse milagre que ele fez de transformar água em vinho, está lá. Mas não teve utilidade ali, em loco, naquele momento. Então, Jesus ele é o Salvador. E quem é o Salvador está seguro do que faz. Já pensou o médico fazer cirurgia estressado? Tem uns, né, na Dalmacia. Podia ver uma irmãzinha querendo implantar, que ele achava que ele era planta, né? Mais de 70 mulheres e foi solto ontem de novo, recebeu ordem para ser solto de novo. Clientes pagando caro. Mas Jesus, o médico dos médicos, o Salvador do mundo, está seguro do que faz. Não precisa perder a paciência, não. Ele não precisa utilizar do desespero para conseguir nada, não. Não, a gente joga isso aí, é bom que causa um efeito. Eu prego, vocês levantam a mão, olha, Deus gosta. Deus não gosta disso, Deus não precisa disso. Quem é Deus precisa disso? O diabo precisa disso. Ele é um príncipe bem desesperado. Por isso que ele faz o literal samba do crioulo doido. Ele pega o bebezinho, todo mundo arropiando,
rodopiando, aquela coisa toda. Agora, Jesus, o Salvador do mundo, não está desesperado. O único desespero que ele quer que exista é o seu desespero em se relacionar com ele. O seu desespero em se relacionar com ele. Como o salmista diz, né? A minha alma tem sede de ti, como a corça suspira pelas águas, assim também suspira a minha alma por ti. É o que Jesus salva. Mas o nosso desespero não é por Jesus, é em consertar o mundo. Ele está dizendo, ó, eu estou na festa, eu tenho que resolver o problema da festa. O problema da festa é vinho? Estamos aí. Mas e o mundo, Senhor? O mundo será salvo no seu devido tempo. Eu sou Deus. E quem me serve deveria pensar do mesmo jeito. É legal como Deus faz isso, né? Outro dia eu estava numa oração. A gente é crente, né? Vocês acreditam em dons espirituais, essas coisas, né? Eu estava numa oração com algumas pessoas e Deus se manifestou sobre o pai da pessoa. Olha Deus falando, não. Deus não Malafaia. Olha, vou tirar essa pessoa da vida do seu pai, vou resolver o problema dele por sua causa. Mas em um momento Deus mandou acabar com aquela pouca vergonha, Deus mandou a menina contar para a mãe dela, falou para resolver tudo tranquilo. Porque Deus não vai consertar a vida de ninguém expondo ninguém. Ele sabe o que vai fazer, e a pessoa vai tentar, mas vai ficar tudo do jeito que ele falou, porque ele é Deus e ele está em paz com a deidade dele. Quem tem que ficar nervoso com a divindade dele é o diabo. E aí crente que fica nervoso com a prática dos outros é diabo. Segunda coisa que a gente vê na história que o Bispo Macedo não conseguiu gostar dela é que Jesus, ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Mas sabe como é que ele gosta de usar o poder dele? Em lugares onde os poderosos não... Formiga do céu. Eles vão passear aí. Jesus, ele é todo poderoso, mas o lugar onde ele mais gosta de ser poderoso é exatamente no lugar que você não concorda com o poder dele. Olha só, Jesus poderoso de acordo com as nossas esperanças. Hoje à noite eu estarei num casamento em Caná da Galileia. Rapaz, tu quer ver Deus atuando? Venha cá. Venha cá, vai ter vinho, vai ter multiplicação, traga suas vasilhas. Ele não fala nada, vai para a festa, ali coisa de amigo. Ainda fala para a mãe dele, não, uma coisa não é assim na hora que você está querendo. Você ainda depende de mim. Então ele é todo poderoso, mas o poder dele está exatamente na discrição. Ele é discreto. Ele é discreto, manda tomar medidas que são escandalosas, mas as pessoas nem perceberam, deu ordem, não. Enche as talhas de água. Encheu? Agora serve. Nem para indagar, se indagar, começar água suja. Porque eles não sabiam que ele ia mandar servir, né? Porque ele é discreto. Por isso que eles indagaram, eles não sabiam que ele ia mandar servir. O que é que a gente faz? Senhor, para encher a talha de água, depois vai fazer o quê? Mas por que o senhor está mandando encher as talhas de água? Onde o senhor quer chegar com isso? A gente é todo desconfiado e chama isso de discernimento. Discernimento é coisa que flui. Que na hora você vai percebendo, né? Mas por quê? De onde? Que era o que os judeus faziam, né? De onde você traz esse conhecimento? Mas por que você fez desse jeito? Mas por que a água da purificação? A gente é cheio de perguntas. E ele, que é todo poderoso, faz a coisa de maneira discreta. Tem como você filmar o que Jesus fez? Jesus multiplicou o pão. Ele só mandou distribuir. Não teve aquela coisa, manda poder, manda poder, manda poder. Olha o pão multiplicar. Um já virou 2, 2 virou 4, 4 virou 8. Quem crê que pode virar 15? Porque ele é todo poderoso, mas ele é discreto. Deus não tem nenhum problema com a discrição. Está tendo a natureza. As estrelas estão brilhando, uns estão percebendo, outros não. Eu disse, gente, eu vivi a vida inteira no meu quarto e não olhei para o céu. Mas estava lá um milagre todo dia.
A gente está sustentado no vácuo, né? No buraco. O universo é escuro. Você está aqui nessa coisinha misteriosa que é tão imensa quanto pequenininha, nem aparece no mapa da galáxia, da nebulosa. Não existe na nebulosa que a gente está nela. Porque Deus é todo poderoso, mas Ele é discreto. E o que isso quer dizer para nós? Que a gente precisa contar com Ele exatamente aqui. A Igreja Católica pegou esse negócio para dizer que Maria era divindade ou não. Não, essa questão de Maria com Jesus é só dizer assim, gente, Jesus está em casa. Ele está aqui com a gente. E olha, é só consultar Ele, está tudo muito fácil. Por que essa volta ao mundo? Por que essa volta ao mundo com quem está aqui? E a gente faz isso, irmão, Jesus está aqui. Mas eu não gosto de Jesus, eu gosto de barulho. Então Jesus, fica sentadinho aí, que eu preciso ir lá fora dizer que o Senhor está aqui. Porque aqui é o lugar da bênção. Senhor, mas eu estou aqui. Quando eu quiser ir lá para fora, eu vou, mas a gente não quer aceitar isso. Então a gente precisa aprender com Jesus a fazer da discrição a nossa grande festa. Quais são as festas de Jesus? Ele põe vinho na festa de casamento. Ele dá a fim de curar a enfermidade, mas você não confia nele. Aí você vai fazer a enfermidade virar um trono na sua casa, na sua vida. Ele está a fim de resolver os seus problemas que você nem imagina que ele possa resolver. Mas um cara que transformou água e vinho na festinha de casamento não vai resolver a situação que você pode pedir? Sendo que a gente pode dizer que ele tanto está aqui, quanto ele está em mim. Ele está em cada um de nós. É isso que significa o Espírito Santo, ele habitando em cada um de nós. Mas a gente tem que ir lá para fora, buscar lá fora. Que é a religião, né? Algo que está acima, além e fora. Ele está assim, nada disso, está dentro, está misturado até com a sua personalidade. Se você me pedir, eu vou atender. É isso que significa o diálogo dele com Maria. Ó, vamos deixar as coisas claras aqui. Mas ele fez. Ele atendeu o pedido dela. Ele não obedeceu uma ordem dela, ele atendeu um pedido. Porque ele é um Deus que se compadece. Ele não é um Deus que sobe no monte. Você viu de um pastor que se banhou na água do rio aí, todo sujo de bosta. Olha o preço que a gente paga por vocês. Tem um outro que afundou dentro da cisterna para imitar o Elias, o Jeremias que foi lançado no calabouço. Aí depois ele não conseguiu sair, porque ele era uma jamantinha, assim, foi entalado. Tem isso tudo na vida. Vai ficando uma coisa patética. Mas a gente acha que isso é espiritualidade. Aquela coisa do R.R. Soares falar, você faz o seu pedido, torne-se um associado, e todo dia 31 eu subirei ao monte para apresentando os seus pedidos de oração. Que é isso que atrai a galera, as pessoas gostam disso. Mas como ele é Salvador e está estressado em salvar o mundo, ele é todo poderoso e é discreto, Jesus está falando, a coisa seria mais bonita se vocês fossem discretos. É discreto, não é omisso. Discreto significa, a gente está aqui, a gente tem que viver o que está aqui. Vamos fazer o que é possível. Aí eu estava dizendo, tem como você provar alguma coisa que Jesus fez? Filmar ele transformando água em vinho, filmar ele transformando pedras em pães, filmar algumas coisinhas que ele fez. Ele sempre vai fazer se nunca dá sinais visíveis. E quando o sinal é visível, é temporário, porque acabou a festa, o vinho estava onde? Já era, né? Virou xixi. Tinha como provar. E aí a gente vai para a terceira coisa da história que o Macedo não viu utilidade nenhuma dela, que Jesus, ele realiza sinais verdadeiros, mas ele não faz marketing desses sinais. Porque se tinha uma coisa que Jesus poderia ser, é podre de rico, né? Já guardava um vinhozinho que ele transformou, para a ciência poder estudar a partir de Leonardo da Vinci. Andava com o endemoniado gadareno dando testemunho. Já andava com os 4 cegos, ex-cegos. Alguém me perguntou hoje à tarde, você está falando aí que você está fazendo a obra de Deus na tua igreja, cadê essas pessoas que você ganhou? Era a pergunta que Jesus ia ter que responder, né? Onde estão as pessoas que você ganhou? Todos fugiram desde o dia que eu fui crucificado.
Vazou todo mundo. Porque, meu Deus do céu, as almas, vamos falar assim no evangeliquez, as almas pertencem a Jesus, não são a mim. Então, ele realiza milagres verdadeiros, mas ele não está preocupado em fazer propaganda dos milagres dele. Por isso que o Bispo Macedo achou ele nada eficiente. Ele não sabe fazer propaganda, não tem um planejamento estratégico. Como que eu vou fazer para garantir o meu ano de 2017? A gente faz durante o ano 7 quarta-feira do pão multiplicado. O pão não será multiplicado, mas o culto vai encher. Porque vocês já viram nessas campanhas aí, os milagres não acontecem, mas o manto foi forte. Deus operou mesmo. O que Deus operou? É que a pessoa sentiu, caiu, etc. Mas não operou nada. Porque ele continua não operando nessas campanhas. Ele continua fazendo curas de maneira discreta. Tão discreta que é até sem graça. Né? E quando fala de milagres, fala no sentido positivo que a gente dá o termo, daqueles que a gente gosta de ouvir. Pedro saiu entre as grades da prisão, né? A água foi transformada em vinho. E fala no sentido negativo também. Qual que é o sentido negativo? Quando os gregos foram procurar Jesus, porque os judeus não suportavam Jesus, mas os gregos queriam. Aí diz João capítulo 12 que os gregos foram procurar Jesus. Cara, esse cara é mó viagem, entende dos negócios. Eles não te querem, vem pra cá. Aí Jesus fala assim, não, eu não vou com vocês, porque eu estou aqui para ser glorificado. Sabe como é que Jesus foi glorificado? Qual foi o pódio que ele subiu? Foi a cruz. Cercado de ladrões em vez de campeões, como diz a canção. E isso é um milagre. Você suportar aquele vexame, aquela vergonha, cercado por ladrões em vez de campeões. Olha a imagem de Jesus. Alguém falaria assim, eu nunca que apareci numa foto de jornal com 2 malandros do meu lado. Eu vou dizer, pois eu não só apareci como morri. Entrei para a história. Essa foi a minha glória. Porque o milagre é poderoso, é discreto e às vezes é escandaloso. Nem tem cara de milagre. Porque aquele pódio chamado cruz esconde realmente o que está acontecendo até hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele é o Salvador do mundo, mas a gente precisa aprender com ele a não ficar estressado em salvar o mundo. E nem salvar ninguém da bilola de ninguém. Jesus, ele é poderoso, mas ele é discreto. Jesus, ele faz milagres verdadeiros, mas ele nos ensina, inclusive, a não enriquecer com esses milagres. E Jesus, ele faz milagres verdadeiros, embora esses milagres não tenham nenhuma utilidade prática. Porque Jesus não é empresário, ele está preocupado com prática. O Evangelho tem o seu resultado? Tem. Qual que é o resultado? É Deus te dizer que vai te dar um filho e te deu. É Deus dizer que vai te usar umas coisas cabulosas aí, e ele vai usar, porque a palavra dele não vai voltar vazia. Dá o seu resultado, mas qual que é a importância disso para o desenvolvimento do Brasil? O desenvolvimento do Brasil. Qual que é a importância de transformar água em vinho para a Ambev? A importância foi para ali, para aquela situação. Foi para a família. Os caras da Ambev aqui contratam para mim. Aí não faz milagre, a empresa já dá mais aquilo ali, que vem de exploração humana. Então, os milagres eles são verdadeiros e poderosos, mas eles não precisam demonstrar resultado. Até porque quando você tem que demonstrar alguma coisa, aquela coisa já nem é mais. Como diz a canção do Titãs, as pessoas ficam preocupadas com provas de amor porque não existe amor. Porque se existisse amor, ninguém tinha que provar amor nenhum. Não, o amor é. O amor vai se fazendo, eu não tenho que provar nada. Eu só tenho que viver. Ou é ou não é. Mas como as pessoas não amam, elas estão preocupadas com prova de amor. Vou no programa do Faustão, vou jogar flores para você domingo à tarde porque eu te amo. Esse ato está dizendo que não existe amor.
Até porque eu devo ter um problema psicológico muito profundo em querer jogar flores no helicóptero no programa do Faustão. Eu estou falando mais da minha doença do que do amor que eu acho que eu sinto. Porque quem é essa pessoa na sua vida? E a pessoa outra doente, fala, nossa, que maravilha, jogou flores para mim no programa do Faustão. Estou muito orgulhosa. Vai para caçar uma terapia, porque se tem uma coisa que eu tenho pavor, já acabou com isso, né? É alguém por amor parar um carro de som na porta da minha casa com música de Roberto Carlos. Não, eu sou sadio, eu não preciso disso, pelo amor de Deus. Eu ia pegar o microfone do cara. Você tá bom de medo de Tinha uma época que eu tava falando muito Já deu lucro, né? Aí depois veio a internet, valor, as pessoas começaram a fazer lá no Movemake, né? Aí acabou. Cartãozinho do WhatsApp agora. Verdade. Mas no fundo a gente gosta disso. A gente gosta dos espetáculos. E Jesus ele faz muitos espetáculos, mas todos discretos. Ele ressuscitou e não foi lá contar que ele estava ressuscitado. Né? Imagina Jesus Feliciano. Com aquela elegância falsa. Olha, eu vim falar para vocês, eu sou um menino pobre de Orlândia, mas eu virei deputado, vocês me mataram, mas eu vim dizer para vocês que Satanás foi derrotado. Olha eu aqui, tá vendo aqui? Podem filmar, por favor? Me reúno com 500 irmãos que não tinham valor cultural nenhum, aqueles 500 irmãos, era ralé de idiota. Vai lá para o Monte das Oliveiras e fala, gente, tchau. estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí ele vai embora sem avisar que está indo, aí fica todo mundo lá. Ele foi. Aí para eles entenderem que a vida continuava, Deus manda 2 anjos, fala assim, o que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós vai assunto ao santo, ele vai vir do jeitinho que vocês viram assim, vai, bora viver. Vida que segue. Porque para ele morar em vocês, ele tem que ir embora. Sabe? Isso é um milagre maravilhoso, né? Mas não sai do Jornal Nacional. Como é que você vai provar que ele foi embora na nuvem? Só quem estava lá que viu. Mas é um milagre totalmente utilitário para a sua vida particular no dia a dia. Porque quando você entende essas coisas, você vai deixando de ser estressadinho diante de Deus, vai deixando de parar de fazer do milagre um marketing. Que é uma coisa triste, né? Todo do marketing. Por exemplo, eu vi uma coisa há umas 3 semanas, ou 2, na internet, que alguma irmã, filha do Senhor, ela buscou a Deus para a casa dela ser protegida do Katrina? O furacão que estava vindo lá? Irma. O Katrina foi lá para cabeça. E aí o que aconteceu? Parece, a gente tem que falar tudo parece, porque na internet tudo é suspeito, né? Mas parece que a casa dela foi livrada, e ela foi dar o testemunho, ela gravou um vídeo mostrando aqui, olha só, eu orei. Aí a casa dela toda em pé, toda intacta, aparentemente. Até aí você aguenta. E é legal, Jesus não pede o pessoal para dar testemunho, né? Sexta-feira do testemunho. Como a irmã chama, Gervásio Astrogita, assim, conta bem o seu irmão. Você não faz isso, porque milagre não é para ficar sendo contado. Você pode contar milagre para quem você vai encontrando no dia a dia. Vai fazer um culto para dar testemunho, é um testemunho. Porque a irmã foi dar o testemunho dela. Ela mostra a casa dela toda intacta, aí ela começa. Viu? Porque quem anda com Deus, olha a casa do lado. Olha só. Aí ela já começa a zombar de quem foi atingido. Zombar com cara de santidade. Aí Deus já saiu, ficou só o ego humano. Porque eu posso ficar muito feliz de Jesus me guardar de situações, ele já me guardou de várias. Já me guardou de várias situações, já me deu empregos inusitados. O contrato miserável que eu consegui esse ano, ainda assim foi um milagre. A maneira como ele aconteceu. Né? Um dos contratos que eu consegui nesse ano, que está um ano difícil de trabalhar, né? Remuneradamente. Eu era, sei lá, o 32º da designação, mas Papai do Céu quis me dar aquele contrato. Estou contando isso aqui só para exemplificar. Agora imagina, pega o selfie. Quero dizer para vocês aqui, ó, contrato. Contrato. Busque a Deus que dá tudo certo. Porque quando eu estou fazendo isso, eu já estou zombando dos outros 32 antes de mim que não conseguiram, e a ideia não é essa. Porque o Deus que me deu aquele contrato naquela hora, Ele está cuidando dos outros, cada um segundo o seu momento, segundo a sua necessidade. E o Deus que guardou o bocó do furacão,
salvou a muitos por meio do furacão. Porque se eu não olhar para Jesus com toda essa dinâmica, eu vou criar essa coisa que a gente está criando aí. Porque Deus ele faz um milagre perfeito, mas ele está preocupado com a utilidade socioeconômica desse milagre. Deus está preocupado em salvar, isso é salvação. É diferente, por exemplo, do que a gente faria, né? Com a questão do resultado. Porque quando você começa a enfatizar no resultado, você já começa a blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é doce, ele é discreto, ele habita em você. E a única coisa que ele quer que você faça são as coisas internas. Ele não quer saber de você dando testemunho, que é um ato de prostituição, né? O que é isso? Eu conto, o que eu recebi de volta? Muitas pedras na minha coroa. Quero que as pessoas se convertam. Olha quantas almas eu ganhei com esse testemunho. Isso é uma prostituição. Agora, quando você for vivendo discretamente, sem precisar ficar vivendo de resultados, por exemplo, esse grupo aqui, eu tenho plena consciência que uma sentença, uma santa sentença pesa sobre nós. Seja lá os dias que isso aqui estiver lotado, os dias que isso aqui estiver vazio, mas isso aqui não vai vingar enquanto isso aqui não for fruto da verdade individual de vocês com Deus. Avisa aos hipócritas. Enquanto você estiver vindo aqui, só para vir, é isso que você vai ver mesmo. 7 anos se reunindo, 15 anos se reunindo, 20 anos se reunindo, né? Essa turma não vai vingar. Porque se a gente quiser vingar de acordo com o caminho dos homens, vamos começar pelo testemunho. Abri uma sessão aqui para você contar as bênçãos dessa semana. Aí vai encher. Então, eu não sei o que será de nós, mas eu sei que se a verdade do Evangelho não for desse jeito que eu disse aqui agora, se o nosso Jesus não for o Salvador que não é estressado, se o nosso Jesus não for todo-poderoso, discreto, se o nosso Jesus não for aquele que faz milagre verdadeiro, mas que não está preocupado com o marketing, e se ele não for aquele que faz o milagre, independente daquilo ter uma causa, ter um destino utilitário ou não, isso aqui vai ficar assim, até abortar. E que aborte mesmo. Deus me livre da gente criar uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ainda que a gente chama 7 cabeças e 10 chifres de filiais. Quantas células nós já temos? 380 mil. Uma besta de 380 mil cabeças. Sabe por quê, gente? Só para finalizar aqui. É a gente entendendo essas 4 coisas que a gente faz a diferença entre o que é Cristo e o que é anticristo. Porque Jesus prefere um milagre que não tem utilidade prática visível do que um milagre com utilidade prática. A maior desgraça do ser humano é ter um milagre com utilidade prática. O que acontece nas religiões do nosso país? A santa que chorou, gerou muitos fiéis. A folhinha que acendeu no monte, nossa! A igreja cresceu. O manto o Valdomiro, né, se cortou lá e vendeu o sanguezinho dele, dá resultado, porque a grana entrou e a igreja cresceu mais ainda. E não adianta você achar que aquilo foi invenção, não foi, deu certo. E as novenas, as campanhas, tudo dá muito resultado, porque o povo gosta disso. Por isso que o anticristo vai ser próspero. Porque os milagres deles são de verdade, mas não são da verdade. Não adianta você ficar assim, não, que o diabo dá aqui, mas depois toma. Não, o diabo ele te dá e não toma nada não. São milagres de verdade, mas que são da mentira. Porque a ideia dele é fazer você ficar ali adorando aquilo, seja o milagre, seja a instituição, seja a história, mas você não se relaciona com Deus. Você fica ali dando volta sobre aquele ídolozinho que você construiu, mas você não se relaciona com Deus. Por isso que tanto Jesus quanto Paulo falou, olha, quando ele vier, ele vai vir com sinais tão maravilhosos a ponto de enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, assim, como que eu posso negar isso? Você está falando mal dele lá, mas deu tudo certo. Você é um amargurado, tá?
Fala mal do bispo não, que os templos dele são maravilhosos. É isso que me faz suspeitar mais ainda dele. Porque tem alguma coisa errada no evangelho, por exemplo, lá na África, onde os africanos estão, boa parte ali, Angola, Uganda, morrendo na miséria, e os templos em nome de Jesus enormes, imensos, e vira até a droga do povo, porque vai todo mundo lá se alegrar. Deus está salvando ali? Tá. Mas aquilo ali como um todo é o espírito do anticristo, porque são sinais, maravilhas, o cara escreve livros, e você achou que ele parou no templo de Salomão? Não, tem mais outros projetos aí. A ideia agora é ter um templo de Salomão em outras regiões, porque deu certo. Porque o anticristo é próspero. E por que é anticristo? Porque é uma coisa que é contra Jesus, mas que está falando o tempo todo de Jesus. Né? Templo é Jesus. Culto é Jesus. Cura é Jesus. Só que totalmente anti-espírito de Jesus. Porque o prazer dele era falar isso. Olha, gente, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Significa que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aquele que fizer mais igrejas, é que é salvo. Enfim, a gente quis pensar nisso para relembrar algumas coisas que é bom a gente pensar. Enquanto os corações aqui não estiverem puros em Cristo Jesus, isso aqui não vai vingar, não. Vai abortar e que aborte. Porque nenhuma obra de Deus pode começar com as nossas estratégias humanas. Porque se estratégia humana fosse necessária, ele não ia largar toda a estrutura do tempo para chamar pescador da Galileia. Se a estratégia humana resolvesse o problema do Evangelho, ele não ia largar o tempo para fazer milagre na praia, e ele ia esperar o culto de domingo, e não transformar água em vinho uma boda de Caná da Galileia, que é mais ou menos você não ir no culto à noite e Jesus faria esses milagres, tá? Jesus lá na Cracolândia. O cara está ali viciado. Aí a gente quer que o Jesus chegue lá, libertando todo mundo, fazendo o culto do Manassés. Agora, a pedra de cara. Possivelmente o milagre que Jesus ia fazer ali na Cracolândia, olha, estão procurando vocês aí, vão pegar vocês. Está com fome? Ou ele transformaria um crack num pão, ou ele deixaria o crack render um pouquinho para aquele cara ter um pouquinho do seu vício sustentável. Beleza? Você pode me ouvir? Jesus escandaloso. Ele ia ser crucificado desde sempre, porque a religião não aguenta isso não. Não aguenta isso. Que? Jesus deu cigarro pro cara? Ei, meu Deus do céu, o cara que está fumando há 50 dias não vai morrer se fumar só mais um para depois disso ouvir Jesus. É isso que eu estou dizendo. São milagres no sentido idolátrico e no sentido escandaloso do termo. Para alguém dizer assim, qual que é a utilidade? Que utilidade? A utilidade ela é de dentro para a eternidade, você não vê, você não tem como pegar. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou por nenhuma mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque até aqueles que o amam já é uma coisa miraculosa, né? Porque só Ele faz alguém amá-lo. E não é por show, por espetáculo, por encontro com Deus. Já falei para vocês e volto a repetir. Eu tenho todas as desconfianças de qualquer fé que comece no mato. Se a fé não te faz viver no dia a dia, eu tenho que ir para o mato para servir Jesus, então quando acabar o mato, o acampamento, a piscina, etc., eu vou desviar, que é o que acontece com quem encontrou com Deus. Foi tremendo! 3 semanas, 4 semanas, aí Deus vai embora, porque Deus ficou lá no mato. Com um Deus fabricado, forjado, acabou o balde com os pecados que você jogou naquele ator cheio de cola no ombro e queimou o pecado na latinha. Acabou o teatro. Aí, acabou Jesus. Se Deus precisar disso, ele não viria. E aí a gente acha que ele já veio, já que ele veio, ele fez o teatro dele, agora a gente inventa um outro. Ele está dizendo, não, vocês são produtos meus,
Vocês são a minha igreja, o meu povo que eu reuni. Vocês vão ter que ser tão inusitados como eu fui. É na fraqueza, é na falta de esperança em relação às questões da humanidade. É na guerra contra o ego. Eu estava dizendo lá numa conversa que estava tendo à tarde, de uma pessoa lá que estava desencantada com a igreja. E o outro falou assim, não, você tem que ir para a igreja. Tem um outro que fala assim, eu nunca mais entro nesse negócio de igreja. Ele falou assim, é aqui que eu tenho um negócio para você, meu filho. E tem um outro que sempre quis congregar numa igreja. Só estou aqui porque eu fui expulso de uma. Vocês acham mesmo que eu ia querer estar aqui? Gente, tem tanta igreja bonita, imagina como é na igreja de Malafaia. Tem departamento, luzinha, tudo bonitinho. É só você chegar e usar a estrutura. Eu fico aqui penando, sem ventilador, sem ar-condicionado, com os bichos de verão voando. Aí Jesus fala assim, pois é, gostas de igreja, vou te dar um templo visível, não por mãos humanas, é pelos encontros. Isso aqui pode virar uma estrutura, mas vai ter que ser feito. Aí acho que quando eu disse isso para o pessoal que estava conversando, teve uma certa parte, porque estava uns tentando me acusar de que eu era um foragido. Eu falei assim, não sou foragido, eu fui cuspido. E o outro que apanhou demais e não vai para lugar nenhum. E o outro que falava que eu nunca mais entro nisso e está dentro. Que eu estava dizendo isso tudo, porque é Deus negociando com os nossos egos. E quanto mais humilde você for, mais fácil vai ficar essa guerra, porque ele vai ganhar, não tem jeito. É ele que vai ganhar. De maneira que Jesus não está preocupado em fazer de nós guerreiros no Congresso. Ele tem uma guerra mais difícil que a do Congresso, que é o seu coração. Então que o Senhor nos abençoe e que Ele transforme esse vinho em um vinho melhor.